Dentre os vários povos que compõem as nações europeias, desde a antiguidade, um destes povos, ou melhor, uma série de povos, são os famosos germânicos, também chamados germanos. Você já se perguntou qual é a origem dos povos da Escandinávia, de países como Alemanha, Noruega, entre várias outras regiões da Europa, os famosos germânicos e as várias tribos germânicas? Neste vídeo estarei falando a respeito da origem deste povo, segundo a teologia, segundo a Bíblia e também segundo a história, a linguística e muito mais. Por isso deixem já os seus likes e também os seus comentários e fiquem com a origem dos povos germânicos. Os povos germânicos, ou também chamados germanos, são um grupo étnico-linguístico indo-europeu ou jafeítico originário do norte da Europa e identificado pelo uso das línguas indo-europeias germânicas, que se diversificaram do proto-germânico durante a Idade do Ferro pré-românica. Originalmente, todos eles vindos da Escandinávia, em cerca de 1900 a.C., a partir da cultura cerâmica na planície norte alemã, os povos germânicos expandiram-se para o sul da Escandinávia e para o rio Eurípides durante a Idade do Bronze Nórdica, atingindo o Baixo Danúbio em 200 a.C. No século II a.C., os teutões e cimbros entraram em confronto com Roma. Na época de Júlio César, um grupo de germânicos liderados pelo chefe suevo Ariovisto expandiu-se para a Gália até ser detido por César nos Vosges em 58 a.C. As tentativas subsequentes do imperador Augusto de anexar territórios a leste do rio Reno foram abandonadas depois que o príncipe Querusco Armínio aniquilou 3 legiões romanas na Batalha da Floresta de Teutoburgo, no ano 9 depois de Cristo. Já no leste, as tribos que haviam migrado para a Escandinávia, para a parte inferior da Vístula, foram em direção ao sul, pressionando os marcomanos a invadir a Itália em 166, no ano 166. Enquanto isso, os germanos sofreram grande influência através do alfabeto etrusco, que acabou originando o seu próprio alfabeto, chamado de alfabeto rúnico. Por volta do século III, os godos governaram uma vasta área ao norte do Mar Negro, de onde cruzaram o Baixo Danúbio ou viajaram pelo mar, invadindo a Península Balcânica e a Anatólia na altura do Chipre. Enquanto isso, as crescentes confederações de francos e alamanos romperam as fronteiras e se estabeleceram ao longo da fronteira do rio Reno, de forma contínua, infiltrando-se na Gália e na Itália, enquanto os piratas saxões devastaram as costas da Europa Ocidental. Depois que os hunos, no século IV, invadiram os territórios do rei godo Hermenérico, que em seu auge estendiam-se entre o rio Danúbio e o Volga e do Mar Negro ao Mar Báltico, milhares de godos fugiram para os Balcãs, onde infligiram uma grande derrota sobre os romanos na Batalha de Adrianópolis e saquearam Roma em 410, sob a liderança de Alarico I. Enquanto isso, várias tribos germânicas se converteram ao cristianismo através do missionário Ulfilas, que inventou um alfabeto para traduzir a Bíblia para a língua gótica. Os atuais povos germânicos modernos são os daneses, os escandinavos, os islandeses, os finlandeses de língua sueca, os luxemburgueses, os belgas de língua alemã e também de língua holandesa, chamada flamenga, os suíços de língua alemã, os próprios alemães, os holandeses, os escoceses das terras baixas
e muitos ingleses aí têm muita descendência aí de várias tribos, descendentes aí dos germânicos, de várias tribos germânicas. Os francos, a própria tribo franca ali que veio a habitar ali no que hoje é a França, por isso que a França tem o nome França. França vem de Franco, que é uma tribo germânica, o que demonstra ali também muitos germânicos na França. De acordo com algumas fontes bíblicas, rabínicas e de tradições semíticas judaicas antigas, interpretações a respeito da tabela das nações dos povos logo após o dilúvio, segundo a tabela das nações e suas interpretações, qual o pensamento judaico a respeito dos povos e bíblico? Segundo a Bíblia, Gomer, neto de Noé, seria o pai ancestral dos povos germânicos, ou seja, os germânicos seriam ali oriundos, no caso de Gomer, que era filho de Jafé, da linhagem de Jafé, seriam jafeitas. Uma curiosidade de tudo isso é que os cimbros seriam ali a tribo dos cimérios, ou basicamente um nome semelhante aos cimérios. Os cimérios originalmente eram uma confederação de povos tribais que habitavam primeiramente o Irã e depois a Anatólia, depois a Turquia e por fim a Euroásia e a Europa em si. Antes, no começo, eles eram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo era de povos de origem, no caso, askenazita. Askenaz seria o pai de todos os povos germânicos, tanto que os germânicos, os alemães, entre outros povos, para os judeus, eles são chamados de Askenazi, e aquelas terras, como a terra da Escandinávia, é chamada de a terra de Askenaz. Escandinávia, Askenaz. Essa curiosidade linguística não é apenas no português, mas também nas próprias línguas às quais se remetem tais termos. Os povos celtas, sendo descendentes de Rifate, eles seriam então geneticamente irmãos dos povos e das tribos germânicas, por conta dos germânicos serem descendentes de Askenaz. Askenaz e Rifate eram irmãos, assim como também eram irmãos de Togarma. Porém, Togarma deu origem aos povos nativos da Rússia, os Naganassans, e também a uma série de povos extremo-asiáticos, como os próprios chineses, entre outros. Geneticamente, os asiáticos, os extremos asiáticos estão mais relacionados com os povos europeus do que antes se pensava, até por conta de uma tribo chamada Xiongnu, que compartilha o DNA mitocondrial muito semelhante ao dos germânicos e de outros povos da Europa, ou seja, eles estão aparentados por conta da linhagem de Jafé, que é vinda de Noé. Agora, falando um pouco sobre a aparência das tribos antigas germânicas e dos atuais povos germânicos, os povos germânicos são uma das concentrações mais grandes de povos loiros do mundo. Não é à toa que os vikings e até mesmo outros povos ali são sempre representados como sendo loiros e de olhos verdes, uma característica que é muito comum na etnia de vários e vários povos germânicos, terem aí cabelos loiros, cabelos e barba loira, olhos claros, geralmente verdes ou até mesmo azuis, e um tom de pele bem claro, bem branco. Obviamente também existiam germânicos ali de cabelos mais acastanhados, um cabelo mais castanho claro ou até mesmo mais castanho escuro. Agora, sobre o termo germânico. Várias etimologias para a designação latina Germani são possíveis, como adjetivo Germani é simplesmente o plural do adjetivo Germans, que significa, no caso, semear, disseminar, ou desdobramento, ou afiar, que tem um sentido ali de parente ou aparentado, como, no caso, uma palavra que é comprovada pela primeira vez, ela foi comprovada pela primeira vez em 223 a.C., na descrição de Fast Capitolone de Galês, Invesbreis et Germ, onde ela simplesmente se refere
a povos próximos ou relacionados aos gauleses, ou seja, até mesmo aqui denota o parentesco dos gauleses, que são celtas, com os germânicos, que são askenazitas. Os gauleses, por serem celtas, descendentes, no caso ali, de Rifate. Até mesmo aqui nós temos a comprovação aí do parentesco de celtas com os povos germânicos. Da grande linhagem de Jafé, os povos germânicos, então, ali seriam descendentes ancestrais de Gomer através de um dos seus filhos, no caso, o filho Askenaz, que deu origem, então, aos povos da Escandinávia, os povos germânicos. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Eu espero todos vocês aqui para o próximo vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.